Ninguém me perguntou, mas eu quero muito contar a minha história de por que eu voltei a usar aparelho 5 anos depois de ter tirado. Como vocês podem ver, eu mostrei aí, eu estou tipo com uma abertura no dente de criança encapetada. Tá só de um lado? Sim, está só de um lado, mas eu estou metade criança encapetada, criança que chupa dedo, tá um pouquinho esquisito. Mas antes de falar o porquê que isso aconteceu, eu quero mostrar como era o meu dente em 2016. Nessa época, eu tinha indicação de fazer uma cirurgia ortognática porque eu sou classe 3. Eu passei por alguns dentistas antes, só que eles não sabiam solucionar o meu caso, além de fazer uma cirurgia ortognática depois que eu já tivesse passado pela adolescência, até que eu encontrei a Márcia Dias, que foi a dentista que falou, não, a gente vai tentar. E ela pediu o meu exame de crescimento para poder ver quanto tempo a gente tinha para poder conseguir resolver e modificar os meus dentes. Então, logo ela iniciou o tratamento e eu cheguei até a usar esse aparelho que fica por fora da boca. Que experiência traumática usar esse aparelho no verão do Rio de Janeiro, tendo apenas 11 anos de idade. A minha mãe, ela buscou muito uma dentista que conseguisse resolver esse meu caso e eu não tivesse que optar pela cirurgia ortognática, porque seria algo que eu passaria a minha adolescência inteira sem conseguir sorrir, porque para mim era muito complicado. Eu não gostava, era uma coisa que me incomodava muito. Então a maioria das minhas fotos quando criança, eu não estou sorrindo. A maioria eu tô sempre só fazendo um sorriso de boca fechada e isso foi a minha adolescência inteira. Então pode perceber que no meu Instagram todas as fotos, até eu tirar o aparelho, em nenhuma eu estou sorrindo, mostrando os meus dentes. Porque era uma questão que me incomodava demais. O meu dente ser pra frente, então isso me incomodava muito. A minha primeira foto no meu Instagram sorrindo, mostrando os dentes, é essa depois de tirar o aparelho. Mas mesmo assim eu ainda continuei tendo o costume de tirar fotos sem mostrar os dentes, por questão de costume mesmo, né? Porque eu passei muitos anos da minha vida sem mostrar o dente porque eu tinha um pouco de vergonha. Mas ok, depois dessa contextualização, por que eu voltei a usar aparelho? Essas fotos que estão passando aí pra vocês são fotos depois que eu tirei o meu aparelho. E as pessoas até elogiavam meu sorriso, falando que era muito bonito, que não sei o quê. E, gente, realmente, aparentemente não tinha problema nenhum. Mas com o passar dos anos, que eu tirei meu aparelho em 2020, e agora, em 2025, eu percebi que eu comecei a ficar com um sorriso de criança encapetada. Mas, na verdade, gente, a minha dentista já tinha me sinalizado quando eu tirei o aparelho em 2020 que eu precisava de fono, porque a minha língua empurrava muito meu dente. A forma que eu falo e que eu durmo, a posição que eu descanso a minha língua, ela é errada. Então, eu empurro a parte inferior dos meus dentes, projetando eles pra frente e entortando. Então, agora eu voltei a usar aparelho por pouco tempo, só pra poder consertar mesmo esses dentes que foram pra frente, mas agora eu estou fazendo acompanhamento com a fono certinho. Porque na época começou a pandemia, eu não consegui dar continuidade no tratamento com a fono, e aí a longo prazo acabou que meus dentes foram um pouquinho pra frente por conta dessa questão